Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia, recebo que tudo está bem na sua vida, recebo que Deus mesmo tem cuidado de nós, recebo que Deus está no controle de todas as coisas, naquele que já é o nosso melhor dia. Bom, seja bem-vindo todos, você que está me assistindo por essa gravação, você que está nos acompanhando, que está me dando a honra de me estar me acompanhando. Desde já, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar fazendo com que a palavra corra e seja glorificada. Para você que não me conhece, talvez esteja chegando pela primeira vez, temos recebido bastante pessoas. Meu nome é Neilton Cardoso, e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus, bonita por natureza. Bom, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a todos. Abençoado dia no Sunday, que já está nos acompanhando. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir o abençoado, uma palavra que me ensinou muito, me edificou muito. Muito obrigado, abençoado, pelo seu zelo, muito obrigado pelo seu carinho com a palavra do nosso Pai. Ontem também o abençoado Orlando Alves esteve ao vivo, mas por uma necessidade aqui, um problema que na hora que não pude assistir o abençoado, mas daqui a pouco estarei aí acompanhando e assistindo os abençoados e indico, se você quer ouvir uma palavra da graça, uma palavra que edifica, que te dê vida, abençoado Dino Sani e abençoado Orlando Alves, abençoados que falam dessa palavra com todo cuidado, com todo zelo. Muito obrigado a você e peço a você que compartilhe as mensagens. Compartilhe para que a palavra corra e seja glorificada. E também, se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso, pelo mesmo motivo, né, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí ao vivo, abençoada Angelina, abençoada Cláudia, também está nos assistindo. Muito obrigado a todos vocês. Para mim é uma honra. Me sinto honrado quando vejo os abençoados aqui nos assistindo, dando honra ao nosso Pai, dando honra à palavra do nosso Pai. Bom, muito obrigado. Declara aí os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender que o pacto, abençoados, é de entendimento. O pacto é com a mente. O reino é espiritual. Aqui não é por obras, não é por esforço humano, não é isso? É que você vai alcançar. Não, você já foi alcançado e agora você precisa entender que já foi alcançado. Ó, culto racional, diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Tá bom? Muito obrigado. E o assunto de hoje nós temos aqui escolhido, fala a respeito dos filhos de Deus. Os filhos de Deus. Então vamos aqui dar início aqui. Declara aí os olhos de entendimento já iluminados, não é isso? Que é muito importante. Vamos ler aqui a carta que nós cremos. Nós entendemos que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Não existe aí nenhuma evidência, né? Não existe nenhuma prova. Os teólogos, os grandes teólogos aí da religião dizem que não foi, mas também não dizem quem foi, né? Nós cremos aqui por revelação, né? Porque está escrito, pelo que ele diz, pelo que ele fala. Somente o apóstolo Paulo poderia escrever, ou alguém que aprendeu com ele. Que, por exemplo, você pensa mesmo que João, o apóstolo João, ia escrever Hebreus 2,14, onde diz que o diabo foi destruído? De maneira nenhuma, pessoal, de maneira nenhuma, tá bom? Então vamos aqui ler aqui, Hebreus capítulo 12, verso 9, vamos aqui dar início aqui. Muito obrigado mais uma vez a você. Se eu não falei o seu nome, é porque é debilidade minha, mas estou vendo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Hebreus capítulo 12, verso 9, os filhos de Deus. Diz assim, 12, 9. Além do que, olha o que escreveu o apóstolo Paulo, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. E nós hoje reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos,
para vivermos. Então, abençoados, aqui o escritor aqui, o apóstolo Paulo, ele fala aqui de dois pais. A carne, o pai da carne, né, que formou esse corpo. Eu tive, né, meu pai, que já não está mais aqui, se chamava Ari Cardoso, e tem a minha mãe, que ainda está aqui bem pertinho de mim, que é 2 metros aqui de mim, que se chama Esther Targino Cardoso. São os meus pais segundo a carne. Mas o Evangelho também fala de um outro pai, que é o Pai dos Espíritos, e esse é Deus. Assim como a carne foi formada pelo Pai da carne, o Espírito também foi formado pelo Pai dos Espíritos. Agora, veja bem, vamos aqui dar início aqui a esse assunto, porque a religião ela impõe condições, impõe regras, obras para alguém ser um filho de Deus. Olha, é interessante, se você quer ser um filho de Deus, e mais, eles pensando que Deus é pai da carne, e alguém possa vir a ser filho de Deus através das obras, através do que possa fazer. A religião ela impõe condições, né? E, olha, você tem que fazer alguma coisa para se tornar um filho de Deus. Porque quando a pessoa nasce, segundo a religião, é claro, nós passamos por lá, e falamos assim, pensávamos assim, e pregávamos assim. A religião ela pensa que quando a pessoa nasce, ela nasce simplesmente uma criatura de Deus. Você nasceu, então você é uma criatura de Deus, podendo ou não se tornar um filho. Mas quando nasceu lá, né, e por esses dias aí está para nascer aí um sobrinho meu, né, o Rafael, está para nascer por esses dias, e segundo a religião, ele vai nascer só criatura de Deus, e terá que fazer alguma coisa para se tornar um filho. A iniciativa, a escolha é do homem, segundo a religião. O chamado livre-arbítrio, não é isso? A religião ensina que o homem tem livre-arbítrio, ele pode escolher ser filho de Deus ou não. É uma opção, né? Uma opção para escolher a Deus ou não. Então, para os religiosos, principalmente, paz, meus irmãos, principalmente aqueles que são chamados de evangélicos, ser filho de Deus, alguém ser filho de Deus, é uma opção, é uma escolha. Olha, se você quer, se você não quer, você pode escolher. Você tem, Deus não te obriga. Era eu pregando lá na religião. Deus não te obriga a ser filho dele. É uma opção, você tem livre-arbítrio. Isso segundo a religião. E tudo isso por meio de obras. Você tem que se esforçar, você tem que fazer, você tem que se comportar. O homem precisa tomar uma decisão, segundo a religião, aceitar a salvação e aceitar a Jesus como Salvador. Imagina só, a religião ensina, eu ensinei muito, que o homem, para se tornar um filho de Deus, ele tem que aceitar o sacrifício de Cristo ali na cruz. Mas, abençoado, veja bem, esta decisão, essa maneira da religião ensinar, essa maneira da religião pregar, não existe evidências escritas no Evangelho da Incircuncisão que isso seja dessa maneira. Se você procurar de Gênesis até o Apocalipse, você não vai encontrar em lugar nenhum evidências escritas dizendo que o homem tem que aceitar Jesus para ser salvo. Aceitar a Jesus como Salvador para se tornar filho de Deus, ser salvo, mudar de vida, né? A vida eterna, se você quer a vida eterna, não existe evidência, não existe isso no Evangelho. Isso é uma invenção da religião. E gostaríamos de deixar aqui bem claro, aceitar a Jesus como Salvador para ser filho, para ser salvo, é uma mentira, é uma invenção da religião. Não existe nada disso no Evangelho da Incircuncisão, não fala nada disso. Por que, abençoados? Porque a filiação, alguém ser filho, em qualquer aspecto humano, espiritual, a filiação não depende do filho. Não depende do filho. Eu tive meu pai segundo a carne. Quando eu acordei, quando eu me dei para a vida,
Eu já era filho dele sem ninguém me perguntar se eu queria ser filho do seu Ari Cardoso. Não, eu não tive escolha, porque a filiação não depende do filho. Dependeu do meu pai com a minha mãe, que resolveram ter uma relação e formar esse corpo aqui. O pai que escolhe, o pai que dependeu do pai. Ter filho ou não, a filiação não depende do filho, dependeu do pai. Vamos ler aqui um verso aqui, ó, para ver isso mais de perto. 2 Timóteo, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, olha o que ele diz, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim, que nos salvou, falando do sacrifício de Cristo, não é isso? Nos salvou e chamou com uma santa vocação. Deus nos salvou, diz aqui o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, nos salvou e chamou com uma santa vocação. E olha o detalhe, que a religião não enxerga. Não segundo as nossas obras. Então está dizendo que Cristo nos chamou, Deus nos chamou e salvou, mas não foi segundo as minhas obras. Não foi segundo as minhas obras, mas de acordo, conforme o seu propósito e graça. De acordo com o propósito de Deus. E quando que foi isso? Quando é que nos foi dada essa filiação? Antes dos tempos dos séculos. Antes de Deus formar qualquer coisa, abençoados. Antes do primeiro, segundo da existência do mundo, de tudo. Antes, quando tudo ainda era nada, não existia nada, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Partiu dele, dependeu dele, não foi segundo as minhas obras, não foi segundo o meu querer, segundo o querer de Deus. Uma teoria mentirosa da religião, existe uma teoria, tenho certeza que vocês já ouviram falar, diz que Deus chamou, salvou, porque ele sabia, olha só, por vergonha minha, até por vergonha minha, uma certa época eu preguei confirmando essa mentira, né? Diz que Deus chamou e salvou porque sabia que eu iria aceitá-lo. A religião me ensinou assim, Deus escolheu o Dino Sani, porque Deus sabia que no ano de 1900 e alguma coisa, o Dino Sani iria aceitá-lo, e então Deus, já sabendo o que vai acontecer, já escreveu o nomezinho lá do Dino Sani, lá no livro lá da vida. Pessoal, isso é mentira, isso é mentira. Diz o evangelho da incircuncisão, que foi revelado ao apóstolo Paulo, diz que salvou, chamou de acordo com a sua própria vontade, soberania de Deus. Soberania de Deus. Ele te salvou e ele te chamou para ser filho por causa da soberania de Deus. Em outras palavras, ele quis. Deus quis salvar você, Deus quis você como filho, não dependeu do seu querer, não dependeu do meu querer. A mentira, o engano aí da chamada presciência, né? Porque diz que não, Deus sabia, né? Deus sabia que a abençoada lá, né? ia me aceitar o meu sacrifício, então isso aí é presciência. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, né? O apóstolo Pedro, né? O apóstolo lá da circuncisão, aquele que aprendeu lá com Jesus de Nazaré, lá o pacto da lei, ele escreveu, salvos segundo a presciência de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que Deus te salvou por presciência, porque Deus sabia, Deus tem o conhecimento de toda a ciência, ele sabia que daqui a tal tempo você estaria aqui, então Deus te salvou. O evangelho da incircuncisão, o que foi revelado ao apóstolo Paulo, abençoado, diz que Deus escolheu os filhos, os espíritos, por predestinação. Deus escolheu você por predestinação, de acordo com o querer dele. Te escolheu, te chamou, te salvou, de acordo com o querer dele, antes da fundação do mundo. Vamos ler aqui, ó, esse verso aqui, é tão gostoso esse verso aqui, que nós sempre lemos aqui. Olha o que diz aqui, ó, Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4. Olha, vamos ler aqui, ó, 3 e 4, diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o próprio Deus, aqui falando Deus que é Espírito,
o qual Deus Espírito nos abençoou. Já aconteceu, já fez, não vai te abençoar, ele já te abençoou com todas, sem deixar faltar nenhuma, com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E o verso 4, e nos predestinou para filhos, nos predestinou e nos elegeu, verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz que nos abençoou e predestinou onde não havia corpo de carne, onde esse corpo ainda não existia. Antes lá do jardim, bem antes da fundação do mundo, o Espírito escolhido por Deus. Deus escolheu no Espírito, veja que é tudo espiritual, nas regiões celestiais, no Espírito. Por que abençoados? É assim, ó, presciência é conhecer o futuro. É claro que Deus conhece o futuro, mas só isso para Deus é pouco. O caso aqui foi predestinação, que Deus escolheu o futuro. O futuro é porque Deus escolheu assim. Você hoje é filho porque lá atrás, bem lá atrás, Deus quis fazer hoje o teu presente, que era futuro para ele, você é filho. Deus escolheu você. Vamos ler aqui mais, Romanos, também é uma outra carta aqui, que também fala bem a respeito desse assunto. Romanos capítulo 8, o verso 29 e o verso 30, que diz assim, ó. Porque, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Porque os que dantes conheceu antes, veja bem, conheceu antes, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, filhos, irmãos. No verso 30 diz assim, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então veja que nós lemos aqui um detalhe bem importante. Não a todos. Aos que houve uma escolha. É isso que diz aqui o apóstolo Paulo. Houve uma escolha. Aos que escolheu, aos que predestinou, aos que justificou, aos que glorificou. Conheceu o Espírito antes da fundação do mundo. A escolha para filho foi feita, abençoados, no Espírito, antes da fundação do mundo. É isso que você precisa entender. Quando Deus te escolheu, não foi segundo o corpo de carne, porque lá não havia judeu, não havia gentio. Existe uma teoria aí, ensinada, uma doutrina ensinada por alguns irmãos, que diz que o judeu, a salvação é somente para os judeus. E não, a salvação não veio. É um erro muito grave pensar que a salvação começou ali na cruz do Calvário, começou com o povo judeu. Não, abençoado. Foi tudo predestinado por Deus antes da fundação do mundo, antes do corpo de carne. E tudo veio caminhando, veio andando de acordo com o que Deus havia escolhido, predestinado antes da fundação do mundo. Seus filhos vieram nascendo, alguns passaram lá no pacto da lei. Nós tivemos o privilégio, a honra dada por Deus de nascermos nesse corpo aqui depois da cruz, já no pacto de melhores e superiores promessas, que é o pacto da graça. Então, uma pergunta que surge mediante essas palavras, essa declaração, porque se Deus predestinou os filhos, os espíritos, lá antes da fundação do mundo, depois dessa escolha feita por Deus, o que é que foi feito com esses espíritos que Deus escolheu, que Deus predestinou lá antes da fundação do mundo? Escolhidos, predestinados, para quê? Para que Deus os escolheu? Qual o propósito de Deus antes da fundação do mundo? Ter escolhido os filhos, lá os espíritos predestinados. Hebreus capítulo 2, verso 14, uma outra coisa que eu gostaria aqui
falar para os santos, não espere aí, não espere nenhuma resposta nossa, nenhuma justificativa nossa, fora do evangelho da incircuncisão, fora do que foi revelado ao apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Todas as nossas respostas, todos os nossos questionamentos estão aqui, de Romanos até Hebreus. Para isso, o próprio Deus levou o apóstolo Paulo ao paraíso e revelou a ele. Então, qual foi o propósito, qual foi a intenção de Deus? Para que Deus predestinou você, a mim, todos os filhos, antes da fundação do mundo? Hebreus, capítulo 2, verso 14. Só a primeira parte. Esse verso é um verso riquíssimo aqui em informações, mas nós vamos ficar aqui somente com a primeira informação, que diz assim: portanto, os filhos... Olha como que começa o apóstolo Paulo. Ele não trata aqui ninguém por criatura, por carne, não. Ele diz: os filhos de Deus, os espíritos, participam... Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Participam da carne e do sangue. O apóstolo Paulo diz que os filhos participa, não é carne e sangue. O Filho de Deus é abençoado. Isso aqui é muito... tem que ser entendido. Tem que ser entendido. Porque o Filho de Deus é o Espírito. O Espírito que está aqui dentro. É o Espírito escolhido, predestinado por Deus, que participa de um corpo de carne e sangue. É isso que diz aqui o apóstolo Paulo. Diz aqui, os filhos participam de carne e sangue. Participam. O corpo de carne, esse aqui, é o veículo do Filho de Deus aqui nesse reino. Porque todo espírito, para estar aqui nesse reino, ele precisa de um veículo. Ele tem que estar dentro de um corpo. E esse corpo que você está, foi o veículo que Deus escolheu para colocar você, que é o espírito, que é filho dele. Por isso que o Paulo diz: os filhos participam de carne e sangue. E mais. Veja bem o que diz aqui o apóstolo Paulo, a revelação desse verso. Quando chegamos aqui, quando nós nascemos aqui nesse corpo aqui de carne, vindo de Deus, do céu, já chegamos aqui sendo filhos de Deus. Porque ele deixa bem claro, os filhos participam, dando a entender que nós chegamos aqui nesse corpo de carne, já sendo filhos de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 20, diz que a nossa pátria, olha o que diz o apóstolo Paulo, a nossa pátria, Filipenses capítulo 3, verso 20, a nossa pátria é os céus. E pátria, você sabe, que é o local de nascimento. Esse corpo aqui não nasceu lá no céu. Esse aqui, meu aqui, nasceu aqui no Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis. Nasceu ali. Mas o Espírito, o apóstolo Paulo, o Evangelho da incircuncisão, diz, em Filipenses capítulo 3, verso 20, diz que nasceu nos céus, porque ele chama os céus de nossa pátria, nosso local de nascimento. Então, quando você veio aqui para esse corpo abençoado, você já era um filho de Deus. Você está aqui, veja bem, você está aqui, aqui nesse reino aqui, participando de carne e sangue, não para disputar uma vaga nos céus, não, porque você precisa fazer alguma coisa, porque o céu está à sua espera. Existe na casa do meu pai há muitas moradas e tem umazinha lá para você. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa se preparar. Não, você não está aqui para disputar uma vaga nos céus. Você veio de lá. É o contrário da religião. Você veio de lá, você é um filho que Deus colocou, trouxe de lá e colocou você para participar de carne e sangue. Veja bem, quando terminarmos essa participação, porque um dia ela vai terminar, voltamos para casa. Essa semana, por exemplo, mesmo um primo meu de primeiro grau, né, ele terminou, Deus terminou a participação dele, né? Terminou e foi sepultado lá. E o que aconteceu com ele, que é o espírito? Voltou para casa. Por quê? Lá já o sábio, né? O sábio já falava, Eclesiastes 12:7, diz que o corpo volta para o pó, porque é do pó, né? O corpo é do pó. E o espírito tem que voltar para Deus, porque foi Deus que o deu. Foi Deus que colocou você aí dentro. Foi Deus que colocou o espírito lá, o meu primo, dentro daquele corpo que eu chamava de primo, porque ele é meu primo, era meu primo segundo a carne, mas segundo o espírito, meu irmão.
Meu irmão em Cristo, que voltou para o Pai no tempo de acordo determinado pelo Pai. E assim vai ser com todos os filhos que participam desse corpo de carne. Você não é, você é o Espírito, você não é esse corpo, você é o Espírito. Os filhos de Deus, aos espíritos escolhidos por Deus antes dele fundar o mundo, que participam de carne e sangue. Olha, vamos ler aqui mais um verso aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 4. Por favor, procure aí na sua Bíblia, se você tiver oportunidade. 2 Coríntios capítulo 4, o verso 4, 7, que diz assim, ó. Temos, porém, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Temos um tesouro em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, do Espírito, né? Deus é o Espírito, e não de nós. Então, abençoado, veja o que diz o apóstolo Paulo. Um tesouro dentro de um vaso de barro, o Espírito dentro de um corpo. Mas você não é o corpo, você não é o vaso, você é o Espírito. Agora, o tesouro, o Espírito, não se vê. Não se vê. O vaso, o corpo, é o que se vê. Quando você olha para mim, essa coisa linda que você está vendo, você não me vê, você me ouve. Porque eu sou o Espírito. Eu não sou esse corpo aqui de carne que você está vendo. Isso aqui, como nós falamos aqui no começo, isso aqui é o vaso, isso aqui é o veículo que Deus me colocou para estar aqui nesse reino. Agora, a religião, por não saber que o Filho está dentro, a religião não sabe. Pelo menos eu passei lá 35, mais de quase 40 anos, 36, 37 anos lá na religião, e não sabia que o Espírito, que o Filho estava aqui dentro. Eu não sabia, eu não entendia que isso aqui por fora era só o veículo, que isso aqui é um vaso, que vai chegar a hora que ele vai se quebrar, como se quebrou lá do meu primo, se quebrou do meu pai da carne também se quebrou, e com o passar do tempo. Mas o Espírito é o que está dentro, você é o Espírito. E por não saber dessa informação, a religião não tem essa informação, ela quer transformar o corpo, o vaso, em filho de Deus. Esse é um dos problemas, uma das dificuldades da religião é essa. Ela quer transformar, veja bem, transformar esse corpo aqui em filho de Deus, não sabendo que o Espírito que está aqui dentro, que é o Filho, aplicando obras. Olha, você tem que se batizar, você tem que jejuar, você tem que arrear um despacho na encruzilhada, você tem que acender uma vela toda sexta-feira à meia-noite, e com costumes, né, com muitos costumes, você não pode beber isso, você não pode fazer isso, e você não pode fazer aquilo. Tem que ter um bom comportamento, não pode deixar atrasar a conta de luz, e não pode falar palavrão, para transformar, para converter a carne de alguém em filho. E isso, abençoado, é impossível. Olha, deixa eu aqui te falar, porque tem pessoas que nos acusam, porque já chegaram até a me falar, pessoas bem próximas de mim, que falaram assim, ó, essa graça é uma bagunça, né? É uma libertinagem, que a gente pode fazer o que quiser, porque já está salvo mesmo, é filho mesmo, vai para o céu mesmo. Olha, deixa aqui te falar, você deve se comportar bem. Você deve ter um bom comportamento, você deve pagar suas contas em dia, deve cuidar bem desse teu corpo aqui, não deve mentir para ninguém, não se meta com prostituição, não engane ninguém, para não ser enganado também. Mas, abençoado, veja bem, não para ser um filho de Deus. Você deve ter um bom comportamento, não na intenção, não, eu vou me comportar bem, né? Para Deus ter misericórdia de mim e me salvar e me fazer de mim um filho dele. Não. Você deve se comportar bem, você deve fazer as coisas certas na medida do possível, não é isso? Mas porque você já é um filho. Esse que é o negócio. Nós fazemos coisas erradas. O apóstolo Paulo fala em suas cartas, o bem que eu quero fazer... Esse aí é difícil, mas o mal que eu não quero, quando eu percebo, já passou na minha frente e já está feito. Mas você tem que procurar se comportar bem, não na intenção de ser filho,
mas sim porque você já é um filho. E mesmo porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz que de Deus ninguém zomba, com Deus ninguém brinca, porque tudo que o filho plantar, isso ele mesmo vai colher. Não vai deixar de ser filho. Não vai perder a salvação, não vai deixar de voltar para o céu quando abandonar esse corpo de carne. Mas você está num veículo que a direção é folgada, sabe? Um carro com a direção folgada, o freio, às vezes ele falha, você pisa, ele passa um pouquinho, mas você tem que procurar se comportar bem, tratar bem desse veículo, botar o óleo na hora certa, se alimentar bem, beber água, não mentir, não se meter naquilo, não fazer aquilo. Por quê? Porque você é um filho, porque tudo que você plantar, com certeza tu vai colher. Você tem visto isso na sua vida, você que é um filho de Deus, né? Você que é um escolhido, você que é um predestinado, te vem coisas, por que olhe lá atrás e vê o que você plantou. Você não é qualquer pessoa abençoada. Você carrega em você um tesouro, que é o próprio Espírito de Deus. Você é um filho. Você não é um bastardo. Você não é um Zé qualquer da vida. Não. Você é um Espírito que Deus escolheu antes da fundação do mundo, te pegou e te colocou exatamente nesse tempo aqui, com o propósito de passar por aqui e depois, quando terminar esse propósito, vai te levar para casa. E esse tempo, veja bem, esse tempo foi determinado pelo Pai. Passe o que passe, você vai ter que cumprir esse tempo, porque foi Ele que determinou. E essa falta de conhecimento aí da religião, não saber onde está o filho, faz pensar que há injustiça da parte de Deus, né, quanto à escolha. Uma certa vez eu fui num lugar desse chamado Igreja Evangélica, muitos anos atrás, e o abençoado que estava lá pregando, ele ainda tem ainda o título de apóstolo, e ele, na pregação, ele estava falando sobre predestinação e falou, por pensar, né, que o filho é a carne, é o corpo de carne, então ele falava, seria uma justiça de Deus escolher aquele ali, né, para filho, aquele outro lá para não ser filho. Deus não é justo para fazer isso. Por quê? Eles não têm informação que a escolha foi feita por Deus antes da fundação do mundo e não foi segundo o corpo de carne. Esse corpo de carne já está condenado ao pó. A escolha foi feita aqui no Espírito. Vamos ler aqui 2 versos aqui, ó. Romanos capítulo 9, o verso 11, que diz assim, ó. Porque, olha só, falando aqui de 2 irmãos que foram escolhidos por Deus. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, ainda não tinham corpo de carne, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, segundo a escolha antes da fundação do mundo, segundo a escolha no Espírito, ficasse firme, não por causa das obras. A escolha de Deus não poderia ser vacilada por causa das obras, mas por aquele que chama, Teria que haver um propósito aí, teria que estar firme, mas não por causa das obras, não por causa do corpo de carne, mas por causa do chamado. E o verso 14 diz assim, que diremos, pois? O que nós vamos falar sobre essa escolha de Deus? Se Deus quis escolher e não quis escolher. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Será que Deus foi injusto escolher um espírito e outro não? Não estamos falando aqui de carne, pessoal, porque a escolha não foi segundo a carne. A religião não entende isso, entenda isso, por favor. A escolha não foi feita segundo a carne, é segundo o Espírito. Carne vai voltar lá para o pó, todos vão voltar para o pó quando terminar essa participação aqui. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. O evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, explica que a escolha, a predestinação, foi no Espírito e não segundo a carne, não segundo o vaso. Quando Deus escolheu, Ele escolheu segundo o Espírito. O propósito de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus foi sempre quanto ao Espírito. Sempre quanto ao Espírito. Bom, não foi segundo esse corpo de carne. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que
com uma só oferta, fez perfeito para sempre, para sempre. E você acha que esse corpo de carne vai durar para sempre? Claro que não, ele estava falando do Espírito, do Espírito. Agora você entende, porque às vezes você vê os abençoados aí sofrendo, na carne, sendo maltratado. Abençoado, Deus é o Pai do Espírito, do Espírito. Vamos aqui um outro verso aqui, nosso tempo já está terminando, que é um clássico aqui para nós, que nós amamos esse verso. Eu penso que todos que amam a graça, amam esse verso aqui, ó. Efésios capítulo 2, qual é o verso? Verso 8 e verso 9. Vamos ler aqui, diz assim, ó. Pois, pela graça, não é pela lei, graça, o pacto do Espírito, a graça não é o pacto da carne. O pacto da carne foi a lei de Moisés. O pacto aqui da graça é o pacto do Espírito. Sois salvo, sois filhos, sois escolhidos por meio da fé. Aqui não envolve obras. O pacto da graça não envolve obras, é do Espírito, sem obras. E isso não vem de vós. Ser filho não vem de vós, não vem desse corpo. É dom de Deus. Você é um filho dele por vontade dele, por dom dele, escolha de Deus. Escolheu, olha, um detalhe muito importante, escolheu e pagou o preço por essa escolha. Quando Deus te escolheu, ele foi ali na cruz e pagou lá à vista, foi cash lá, e o cash foi sangue, o sangue dele lá, que ele desceu lá, a meu favor, a teu favor, pagou por essa escolha, para colocar você nesse corpo de carne. Teve o preço, isso não foi de graça, pela graça sois salvos, sem o nosso merecimento, sem a nossa participação, tudo feito por ele. E o verso 9 diz assim, não vem das obras. Esse verso aqui, eu acho que fecha todos esses lugares chamados igreja evangélica. Se entender isso aqui, ó, tem que fechar esses lugares. Não vem das obras, do que se possa fazer com o corpo, que o corpo possa fazer para ser um filho, ser salvo. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, para que o corpo não se glorie. Porque se fosse pelas obras, eu poderia me gloriar, porque eu nunca fumei, nunca bebi, e o meu irmão ali bebeu depois que parou. Não é, abençoado, não vem das obras. A diferença é que eu vou colher o que eu plantei e você vai colher o que plantou. Mas quanto ser filho, não tem obra, não tem participação humana. Salvação não tem participação humana. Tudo feito por Deus. O filho abençoado, é o Espírito e não o corpo, não o vaso. O Filho de Deus, que nós falamos aqui, é o Espírito que está dentro. Tem que se entender isso, porque senão vai querer também salvar o corpo. O corpo não tem salvação. Todos estão condenados ao inferno, à sepultura. Inferno é sepultura. Vão morrer e vai ser enterrado e acabou. Tá bom? O Espírito não. O Espírito é para sempre. O nosso último verso aqui, ó, Efésios capítulo 1, verso 11, que diz assim, ó, nele, Deus, veja bem, nele, Deus, digo, em quem também fomos feitos. Você foi feito, você não se fez. Você foi feito, herança, e foi feito por Deus, hein? O Espírito, estamos aqui falando do Espírito, você foi feito por Deus, herança, havendo sido predestinado, escolhidos, conforme o propósito, o querer, a soberania daquele que faz todas as coisas, ou que fez todas as coisas, segundo o quê? Segundo o conselho da sua própria vontade. Como é que foi esse conselho? Deus fez uma reunião, ele e a vontade dele, e falou para a vontade dele, ó, eu estou com vontade de fazer assim, eu estou com vontade de predestinar, é minha vontade, é meu querer. E Deus, a vontade, falou para, então vamos fazer segundo a sua vontade, vamos fazer segundo o seu querer. E foi feito tudo, abençoado, de acordo com a escolha de Deus. Houve uma escolha, uma eleição, uma predestinação no Espírito. Receba, abençoado, que você ame essa palavra. Eu recebo que você entenda que você é um filho no Espírito e precisa estar bem aqui, andar bem, se comportar bem,
para ser digno, para não envergonhar o seu pai do espírito. Porque uma coisa é você envergonhar seu pai na carne. Meu pai, quando fazia alguma coisa errada, ele me pegava. E o pai do espírito, abençoado, também vai te corrigir. Também vai te corrigir, com certeza, porque você é filho, não é bastardo, e é no espírito. O que você planta, você colhe, como já falamos antes, vamos repetir, não vai perder a salvação, não vai deixar de ser filho, vai continuar sendo filho, mas vai ser corrigido pelo seu pai, que ele é o seu pai. Então, abençoado, eu recebo que você entenda que tudo está bem na sua vida, recebo que essa semana seja uma excelente semana, recebo que tudo te vai bem e recebo que você plante bem, né? Plante bem para colher bem. Recebo que você entenda, né? Esse evangelho aqui na nossa mente nos dá essa tranquilidade de entendermos que nós somos filhos, não segundo a carne. Não segundo a carne. O que você vê aí no espelho não é filho de Deus. O que é o filho de Deus é você, é o Espírito que está aqui dentro, foi predestinado, escolhido por Deus até o tempo determinado pelo Pai. Abençoados com todas as bênçãos, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aos abençoados, Ana Maria Nunes, abençoada, muito obrigado pela sua participação, abençoada Lindalva também, muito obrigado pela sua participação, e outros abençoados que estão aqui, que eu não consigo ver. Para mim é uma honra, me sinto honrado, de verdade, eu me sinto assim bem. Já falei aqui outras vezes, quando nós começamos a falar, começamos com fita cassete, nem imaginarmos um dia chegar tão longe, né? Mas o propósito do nosso Pai é esse, somos filhos e filhos obedientes. Declaro você um filho obediente a essa palavra, tá bom? Abençoados com todas as bênçãos, compartilhe a mensagem, por favor. Se for possível, se inscreva no nosso canal do YouTube, para que essa palavra corra e seja glorificada, porque você é um filho, só por isso. Você é um filho e vamos alcançar os nossos irmãos que estão aí nesse engano chamado religião. Abençoados com todas as bênçãos, até a próxima semana.